Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais, leitura, análise e produção de textos, que são o foco das avaliações de linguagens. Preste bastante atenção para lembrar de tudo na hora de fazer as provas. Bons estudos e vamos lá! Tópico 5. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Descritor 16. Descritor 16. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Descritor 16. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. O que é identificar? É conseguir distinguir, ter a capacidade de reconhecer. E o que são efeitos? Efeitos são resultados, consequências. De quê? De ironia. A gente fala muito ironia. Ah, isso é uma ironia, a pessoa foi irônica. Mas o que é ironia? Ironia é dizer o oposto daquilo que eu quero expressar. Por exemplo, eu estou bem chateada com a pessoa. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, e aí, tudo bem? Você fala, tudo bem. O tudo bem, ele significa uma coisa positiva, mas a mensagem que eu quero passar é negativa. Eu vou usar uma expressão de propósito, querendo dizer o contrário. E como que a pessoa vai entender? Vai entender pelo contexto, pela cara, pelos gestos. Então, ironia é isso, é dizer exatamente o oposto daquilo que eu quero expressar. E o que é humor? Humor é algo engraçado, divertido, cômico. Às vezes, os estudantes dizem que não acham muita graça em certas coisas que os professores falam que é humor. Mas nós vamos olhar a intenção de quem fez o texto. Usou aquilo ali com o quê? Com uma intenção de ser divertido, de ser cômico, de ser engraçado. Geralmente é uma quebra de expectativa, ou então uma lembrança de alguma coisa engraçada. Então, a questão está na intenção. A intenção é ser engraçado, ser divertido. Então, o descritor 16 é identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Reconhecer os resultados de usar a ironia ou humor, ou seja, de dizer o oposto ou então de tentar usar algo divertido em textos diversificados, em textos variados. As questões que trabalham esse descritor 16, nós vamos ficar lá nos perguntando qual é a intenção dessa brincadeirinha aqui. Então, viu que tem uma ironia, viu que tem alguma quebra de expectativa, uma brincadeirinha ali, um humor. O que nós vamos nos perguntar? Para que essa brincadeira está aqui? Qual é a intenção de quem está escrevendo, de quem fez esse texto com essa brincadeirinha aqui? Tópico 5. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Descritor 17. Descritor 17. Descritor 17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Descritor 17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. O que é reconhecer? É conseguir identificar, diferenciar. O efeito, o que é o efeito? É o resultado, a consequência de sentido, de significado. Na definição, decorrente significa resultante. Resultante de quê? Do uso da pontuação e de outras notações. A gente sabe que pontuação são marcas que tem no texto. Então, por que a gente usa? Por que a gente não simplesmente está escrevendo? Porque tem um efeito, tem uma função. E, além da gente tentar decorar aquela questão da regra, porque muitas vezes a gente quer pontuar pela regra, pelo que a gente aprendeu, mas não é esse o mais importante da pontuação. Nós temos que ligar a pontuação sempre ao sentido do texto. Mais do que ficar errado, de acordo com a gramática,
fica o texto sem sentido. A pontuação, ela é riquíssima em relação ao sentido. Ela é super importante em relação ao sentido. Esse descritor ele vem trabalhar isso. Qual é o efeito que a pontuação causa no texto? Não só a pontuação, outras notações que podem aparecer no texto. Então, quando a gente for trabalhar com questões sobre pontuação, sobre marca, nós vamos nos perguntar o que essa pontuação ou essa marca aqui provoca no texto. O que vai provocar? Ponto final não é só um ponto final. Um ponto de interrogação não é só um ponto de interrogação. Vai ajudar na construção do sentido. Tópico 5. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Descritor 18. Descritor 18. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Descritor 18. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. O que é reconhecer? É conseguir identificar, conseguir diferenciar lá o efeito. O que é efeito? É o resultado, a consequência. O que significa a palavra sentido? Sentido significa significado, definição. E decorrente, resultante. Então, eu vou tentar reconhecer lá, identificar o efeito, a consequência de ter no sentido decorrente, resultante da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Esse escritor ele preocupa com o sentido do texto. E o sentido ele vai ser moldado de acordo com a palavra ou expressão que você vai usar. Então, nós vamos tentar reconhecer lá, identificar, se a gente usa uma palavra ou outra, qual é o efeito disso no sentido. Tá? Eu escolher uma determinada palavra ou expressão, o que isso vai provocar no texto? É isso que eu vou perguntar. O que essa palavra, o que essa expressão está provocando nesse texto? As questões vão vir para a gente trabalhar isso, de entender qual é o efeito de escolher uma palavra ou expressão no texto. Tópico 5. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Descritor 19. Descritor 19. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. O que é reconhecer? Reconhecer o efeito é conseguir identificar lá, diferenciar a consequência, o resultado, a transformação que houve no sentido do texto, né, no significado do texto, que decorrente, resultante da exploração, do uso dos recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Quando fala ortográfico e morfossintático, o que será isso? Ortografia a gente já sabe, né? Que é a questão de escrever, como que a gente escreve as palavras, porque precisa organizar, porque se todo mundo escrevesse as palavras de todo jeito que qualquer um quisesse, a gente não conseguiria se comunicar. Então, a ortografia, ela é importante para que haja uma padronização, para que quando você escreva determinada palavra, outra pessoa reconheça aquela palavra. Então, a padronização é importante nesse sentido. Por isso que a gente precisa da ortografia, para ajudar a gente a se comunicar. E o que é esse negócio de morfossintáticos? É como que as palavras funcionam dentro dos textos sozinha e como que elas funcionam em frases. Então, esse descritor ele está trabalhando a questão do efeito da gramática no texto. Porque parece, quando fala gramática, gramática. Mas a gramática não tem nada demais a não ser princípios que ajudam a gente a entender lá como que funciona uma língua. Como eu já disse, é preciso, às vezes, padronizar as coisas. Então, porque se for tudo sem padrão, como somos várias pessoas nos comunicando, nós não vamos conseguir nos comunicar. Então, precisa de uma regra para explicar como que funciona, para a gente poder entender, inclusive, não só para a gente saber como funciona na hora da leitura, mas na hora da escrita, ajudar a gente a substituir palavras, ajudar a gente a melhorar o sentido do texto.
Tópico 6. Variação linguística. Descritor 13. Descritor 13. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. O que é identificar? É distinguir, ter a capacidade de reconhecer. O que são marcas linguísticas? São sinais da língua que evidenciam o quê? Que destacam o locutor e o interlocutor de um texto. O que é locutor e interlocutor? Locutor e interlocutor são as pessoas da comunicação. Locutor é a pessoa que está falando, não é? Locutor, gente, é o locutor de rádio. Sempre pode lembrar que o locutor de rádio é aquela pessoa que está falando. Então, locutor é aquele que fala. E o interlocutor é com quem ele está conversando, é a pessoa que está conversando com outra pessoa. Então, nesse descritor 13, nós vamos tentar identificar os interlocutores, as pessoas que estão conversando no texto. E como que nós vamos identificar isso? Através das marcas linguísticas, dos sinais que tem lá, que a língua marca, a gente consegue marcar no texto as pessoas que estão falando. Então, descritor 13, identificar as marcas linguísticas que evidenciam, que destacam o locutor e o interlocutor do texto, os participantes da conversa. Então, agora, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais.